Toda grande mudança pede um pouco de coragem. E quando a gente cria com essência, a coragem não é uma escolha, é o único caminho. Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Pode Mais Cor. O podcast que nasceu para transformar o ecossistema da cor em um ambiente de aprendizado constante. E nessa segunda temporada preparamos algo muito especial para inspirar quem nos acompanha aqui. E já que a cor é sinônimo de coragem, essa vai ser a palavra que vai nortear a nossa segunda temporada. Se preparem para conhecer muitas histórias cheias de essência, de profissionais reais que tiveram coragem para contribuir com suas visões de mercado. Estamos muito felizes de estarmos de volta. E ainda mais felizes por esse novo momento que a cor está passando. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, no primeiro episódio da segunda temporada do Pode Mais Cor. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente está num cenário novo, vocês podem ter notado isso. E todo ele foi construído do zero, praticamente. Antes a gente tinha um outro estúdio, né, um outro cenário dentro do nosso estúdio. E a gente teve que mudar tudo, né? A nossa ideia foi trazer esse ar diferente, para trazer algo novo também para as pessoas que vêm aqui e acho que ficou bem aconchegante, né? Eu adorei, assim, ficou com a cara da cor, digamos assim. Esse é um novo momento para nós, né? O podcast nasceu justamente para fazer a gente se conhecer, evoluir, testar muitas coisas. E agora, essa fase que a gente está vivendo são novos testes, só que são testes que exigem um pouco mais de responsabilidade de nós, né? Porque a gente teve um investimento para fazer esse estúdio e a gente está investindo em algo que a gente gosta muito de fazer, que é podcast, né? Essa coisa do ao vivo, né? Eu acho bem legal, assim, essa troca. É sempre uma... O podcast, ele é uma troca entre as duas pessoas, 3, 4 pessoas que estiverem ali. E sempre traz muito conteúdo, né? Isso que eu acho tão rico, né? Porque não é só um vídeo por ser um vídeo... Ou só para vender. Demonstrativo, enfim, né? A gente traz um pouco mais da essência da pessoa, né? A alma da pessoa. Ela, de certa forma, tá ali, né? 100% aberta, transparente, né? Eu gosto muito disso, desse tipo de conteúdo, né? Muito legal, porque no início da cor, a gente já montou o Pode Mais Cor, com esse intuito mesmo de ir nos testando. E isso foi nos abrindo portas que a gente nem esperava chegar, então a gente fez muitos podcasts para clientes e fomos nos aperfeiçoando tanto em equipamento, como em técnica, conhecimento, e foi justamente esse caminho que a gente decidiu trilhar que fez com que a gente montasse esse estúdio aqui hoje, e não só para nós, mas também para abrir para outras pessoas a possibilidade de ter um espaço para tirar suas ideias do papel, gravar seu podcast, e a gente está aqui com esse propósito também, né, Arthur? Perfeito, perfeito. Acho que é um novo momento que a cor tá passando, acho super sensacional, assim. É algo que eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas ao vivo, né? E sempre um sonho, desde quando eu era criança eu gostava daquela galerinha que ficava mexendo, jogando, né, enfim, e fazendo live ao mesmo tempo. E eu adorava isso, assim, meu sonho era ser isso ali, sabe? E é legal estar trazendo isso de volta e conseguir proporcionar isso para as outras pessoas também, né? Claro, não só ao vivo, né? Mas o conteúdo que a gente grava e pode utilizar depois durante o ano todo, um bate-papo, né? Um podcast realmente gravado, mas que traz toda essa essência e verdade por trás de uma marca, né? Pode Mais Cor é justamente isso, é a nossa essência transmitida num podcast. E o modelo de conteúdo de podcast traz a oportunidade para as marcas de terem conteúdos mais longos, onde elas podem debater mais sobre um tema, expor mais a sua visão, porque muitas vezes nas redes sociais as empresas não têm essa oportunidade, as pessoas não têm tempo, elas estão lá rolando o feed e elas querem coisas rápidas, práticas. E o podcast é aquela pausa, né? A pessoa está trabalhando, ouvindo. Então, tua marca tem um canal onde ela pode expor realmente o que ela acredita e se conectar de fato com as pessoas. E traz um conteúdo mais denso também, né? Porque não fica só algo superficial de 1 minuto, 2 minutos. Não, tu tem às vezes meia hora, 1 hora, né? Então, tu consegue entrar em assuntos bem profundos e passar bastante do contexto, né? Isso é bem rico, né? Bom, mas estamos em uma nova fase da cor e isso é muito importante de falar aqui, né? Porque não é só o cenário que mudou. Nós, como marca, também mudamos, tivemos algumas adaptações, digamos assim,
Eu não diria um reposicionamento, porque esse é o primeiro posicionamento de fato da Cor. A Cor nasceu há 2 anos e pouquinho atrás, e quando a gente nasceu com uma ideia bem ampla do que seria a produtora, mas a gente não fez nenhuma definição no início, né? A gente quis mesmo se lançar para o mercado para entender quem é a nossa marca, né? E eu vejo que tem 2 formas da gente começar uma marca. A primeira forma é tu estruturar tudo que tu deseja para tua marca, desenhar todos os métodos, as estratégias de comunicação, e aí depois sim abrir a empresa. E tem um método que a gente utilizou, que foi se lançar para o mercado, e aí com o processo, e conhecendo a marca, estruturando, e que é o que a gente está fazendo agora, né? Perfeito. A gente sempre teve parceiros muito fortes logo no início, né? Que nos deram muitas informações ricas que encurtaram muito o nosso trabalho, né? E isso que tu falou é verdade, né? Acho que 90% das empresas no Brasil devem começar dessa forma, né? Vamos começar e começa. E aí tu vai se adaptando, né? Vai mexendo em muitas coisas que no início tu viu que poderiam ser verdade, e aí vai se adaptando, né? Vai crescendo a empresa, tu tem que ter outro olhar, outra visão de negócio, né? E acho que a gente teve esse início muito rápido, né? Deu tudo certo, porque a gente tinha bons conselheiros, digamos assim, eu acho, né? E agora a gente consegue olhar com uma visão diferente, né, pra gente. Acho que a gente está olhando com essa visão de cor, de branding, de tom de voz, né? Tudo isso, assim, o que a gente quer passar, né? Muito antes de só ser o que estamos sendo, né? A gente está tendo um cuidado mais cirúrgico nos detalhes mesmo, né? Do que a gente é legal a gente continuar, do que a gente pode tirar, do que a gente pode mexer, né? E a gente está tendo também feedback de pessoas de fora, né? E isso acaba chancelando algumas coisas assim que a gente dizia, não, acho que dessa forma vai ser certa, vai dar certo. E a gente tem essa troca pra gente saber se realmente está no caminho certo. Uma marca, ela tá em constante evolução, né? Não tem como tu dizer, eu fiz uma marca hoje e ela vai ser assim. Daqui a um ano ela vai mudar. Ela não necessariamente precisa ser exatamente igual, né? Intencionalidade na nossa comunicação, né? Não só comunicar por comunicar. Porque quando a gente comunica por comunicar, a gente conecta com pessoas, N pessoas. E a gente sabe onde a Cor quer chegar hoje. Quando a gente começou, a gente não sabia. Tu segmenta, né? Tu segmenta mais para um público que tu gosta, né? Isso, e tu direciona toda a tua comunicação, toda a tua empresa e a evolução da empresa para esse caminho, né? Para atingir ele, né? E também, consequentemente, a gente também vai expressar isso através do nosso trabalho, né? Todo o nosso trabalho vai estar voltado para essa estética, né? Exato. E tem 2 vertentes que a gente gosta muito aqui na Cor. Uma delas é a captação de podcasts, lives, esse formato de conteúdo que a gente está gravando aqui para vocês, que é algo que a gente está se especializando cada vez mais, buscando equipamento, buscando técnicas e aperfeiçoando cada vez mais. E a segunda vertente, que são trabalhos mais artísticos, mais sofisticados, com aquele olhar mais cuidadoso e criterioso para cada imagem, para cada take, para luz, para enquadramento. E a gente descobriu isso ao longo do caminho da Cor, né? Então isso aconteceu bem em paralelo com o nosso amadurecimento pessoal também, o que foi muito bonito de ver, porque aos pouquinhos a gente foi conectando com essas pessoas que gostariam de podcasts, que gostariam de trabalhos mais refinados, com um olhar mais cuidadoso. E hoje a gente tem a oportunidade de viver isso, de trabalhar de fato com o que a gente ama. Bom, uma coisa que a gente sempre estava buscando era trazer resultado para o nosso cliente, né? Antes somente da arte, a gente também busca aquele resultado que para o cliente é o resultado dele, né? É o sucesso dele, na verdade. Seja posicionamento, seja comunicação, seja ser visto por mais pessoas, seja vender mais, seja, enfim, tudo que pode ser de resultado para alguém é o que a gente estava tentando buscar, tentando trazer isso para o cliente, na verdade, né? E a gente tenta unir essas 2 vertentes, porque a gente é uma produtora de vídeo e fotos. E isso está muito atrelado à fotografia, à luz que a gente traz. E a gente entendeu que trazer a sofisticação dentro disso é o nosso melhor caminho, porque é o que a gente gosta de fazer, é a forma que a gente gosta de trabalhar. E agora a gente está 100% nessa vertente, né? Então, se vocês virem a nossa comunicação, espero que vocês sintam um pouco dessa sofisticação que a Cor tá trazendo, né? E realmente isso veio com o nosso amadurecimento, né? De entender quem é a Cor, onde ela quer estar e as pessoas que estão por trás, né? Porque uma marca ela é feita pelas pessoas. Então,
a gente se conheceu e conheceu a nossa marca ao longo desse processo e hoje consegue afirmar onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer. E isso quer se posicionar. Então, cada vez mais a nossa comunicação vai ser intencionalmente para isso. Exatamente. Tudo isso foi uma escolha, né, que a gente teve, principalmente depois que a gente voltou da Califórnia, né? A gente viu lá que todas as marcas têm um posicionamento muito forte e isso tem tudo a ver com o cliente que ela atende, né? A gente passou por várias ruas lá e deu para entender que cada uma estava comunicando, né? E deu para se identificar com cada uma, né? Essa por causa disso, essa por causa daquilo. E aí eu vim com essa pulga atrás da orelha e disse, cara, por que no Brasil em si a gente não tem, talvez, muito forte esse posicionamento, né? E aí eu disse, cara, se lá fora dá certo, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, esse movimento aqui, porque é a forma que a gente é visto, né? Então, quanto mais alinhado tu tiver a tua visão, quanto mais alinhado o cliente te enxergar com um posicionamento único e específico, mais chance tu tem dele te entender, né? Eu venho estudando isso há bastante tempo, né? E quando a gente voltou, a gente decidiu de fato implementar. E o que acontece nessa implementação? Não pode ser uma pessoa sozinha tendo essa visão, né? Porque, como eu disse, uma empresa ela é feita pelas pessoas, né? Uma marca é feita pelas pessoas. Então, a gente decidiu reunir todo o nosso time. Tivemos também o apoio de uma consultora que nos orientou durante esse processo. E, juntamente com o time, que são as pessoas que, de fato, vivem a nossa marca todos os dias, estão com a gente, nós desenhamos passo a passo, palavra por palavra, com a percepção de todo mundo. E aí, criamos o nosso manual de marca, o nosso tom de voz. Mas não foi um livro que nos disse, não foi um guru que veio aqui e nos deu a solução. Porque para nós o importante é que tenha a nossa essência. Então, quem melhor do que nós que estamos envolvidos com isso para dizer o que é a nossa essência, né? Uhum. Então, foi um processo muito legal e que a gente engajou a equipe e que todo mundo trouxe ideias, a gente se uniu bastante em prol disso. E a gente percebeu que, mesmo inconscientemente, a gente já tinha uma visão similar do que era a cor. Porque a gente não definiu nada, a gente descobriu a nossa marca em conjunto. Isso foi uma experiência que é uma sorte a gente poder fazer isso, porque quantas empresas pequenas não têm essa oportunidade, né? Então, para nós, é um privilégio poder dividir com a nossa equipe algo tão especial e tão importante para a história dessa empresa. Uhum. E eu acho isso fundamental, assim, tendo esse olhar para dentro disso, cara, tu pode ser a empresa que tu quiser ser, sabe? Eu acho que não tem limites, assim. Tu tem que ter um bom posicionamento, bem organizado e condizer com o teu produto, né? Mas tu pode chegar onde tu quiser chegar. Caiu a ficha de que é real isso, sabe? É possível e é bom, assim. É uma coisa que as pessoas veem a gente e a gente passa esse valor, né, para elas, né? É percebido, é tangível, né? É tangível, exato. Bom, e a gente tem muito forte a coragem, né? Desde que a gente abriu a cor, né? E explica para nós por que é coragem, né, Gê? Bom, a coragem, ela esteve com a gente durante todo o processo de criação de marca e principalmente lá no início, quando a gente não tinha nada certo, mas muita coragem para botar a cara e fazer as coisas acontecerem. E essa é a nossa palavra. Então, nada melhor do que trazer ela como tema para essa segunda temporada que tem esse significado tão especial pra gente. É isso aí. E quem tá assistindo, galera, saibam que a gente é bem ruim na frente das câmeras, tá? Mas a gente tem coragem para desafiar nossos medos, certo? E coragem para errar também, né? Porque a gente fez o teste de luz aqui, a gente passou a manhã inteira corrigindo e não ficou ainda perfeito, mas a gente tem coragem para vir aqui e mostrar o imperfeito, que nem tudo é 100% como a gente quer, mas que as coisas precisam começar para depois sim irem se aperfeiçoando, né? Uhum. Tem uma tradição no Oriente que é toda vez que eles quebram um bol de cerâmica, né, uma vasilha, por exemplo, eles ressaltam aquela parte onde quebrou com uma pintura dourada para ressaltar isso, para mostrar o quão único é aquela peça, né? Então, apesar dos defeitos, ela é uma peça única. E é o que a gente é, né? A gente é imperfeito e com os nossos defeitos que nos tornamos únicos. Verdade. É a imperfeição que deixa tudo especial. E o perfeito não existe, ele é inalcançável. Então a gente tem que aceitar
que as coisas estão exatamente onde elas deveriam estar e são exatamente como tem que ser e que tá tudo bem. Sim, a gente futuramente vai ser um ícone da sofisticação, mas no momento a gente não é. Mas a gente está caminhando para isso. Se a gente não arriscar, se a gente não tiver coragem para dar o primeiro passo, a gente nunca vai chegar lá, né? E se a gente não comunicar isso, a gente não vai conectar com as pessoas que pensam dessa forma também. E eu não digo só de clientes, mas eu digo de pessoas que estão no nosso time, que estão ressoando aqui com a gente. O mais importante de uma marca é ela ter pessoas. Não é simplesmente ela existir ou simplesmente ser a marca perfeita. Se ela não tem pessoas por trás e pessoas que vestem a camisa, que compram a ideia, nada sai do papel. Então, esse é o principal. Que são pessoas em evolução. E nessa segunda temporada do Pod Mais Cor, a gente vai trazer pessoas corajosas, pessoas que nos inspiraram e que podem inspirar vocês também. Exatamente, a gente escolheu com muito carinho todos os nossos convidados, todos os temas que a gente vai debater por aqui, e todos eles com esse mote da coragem. E essa segunda temporada vai contar com 7 episódios, postados mensalmente. E além do nosso podcast, a gente vai contar com um novo quadro aqui no canal do YouTube, chamado Curadoria Cor. Nessa curadoria, a gente vai trazer a nossa equipe, também em episódios mensais, para apresentar trabalhos cases, dar dicas de filmes, dicas estéticas, contar um pouquinho dos nossos processos, mostrar realmente o por trás das câmeras. Então, aguardem que vai ser muito legal. E essa segunda temporada do podcast traz também a opção de clientes virem aqui gravar os seus próprios podcasts, né, Jéssica? Isso aí, Arthur. Além de a gente ter criado o nosso cenário para o podcast, a gente criou também um estúdio exclusivo para isso. Exato, e ele conta com várias versões, a gente pode adaptar ele, seja 4 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, enfim, como ficar mais agradável para você. E a gente espera que vocês gostem, e quem tiver interesse, chama a gente, que a gente desenvolve isso. Se você está procurando um espaço para gravar o seu podcast, o Estúdio Cor conta com diversidade de cenário e pacotes para contratação recorrente. Então entre em contato conosco pelas redes sociais que está aparecendo aqui na tela e vamos dar vida ao seu projeto. Chegamos ao fim de mais um episódio e a gente quer agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E também a nossa equipe que fez tudo isso se tornar real. Até a próxima!